Muito bem, vamos então agora continuar falando sobre a PEC, porque ela amplia aí o teto de gastos em 145 bilhões e deve ser votada na Câmara esta semana. Nós vamos a Brasília agora falar com a repórter Yasmin Costa para saber mais sobre como vai ser esse momento. Bom dia, Yasmin, seja bem-vinda. Qual a expectativa sobre essa votação aí em Brasília? Oi, Cláudia, bom dia para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na programação da Jovem Pan. A expectativa é que essa proposta de emenda à Constituição, essa PEC fura-teto, já comece a ser analisada na Câmara dos Deputados a partir de amanhã. E houve ali uma espécie de aceleração na tramitação dessa proposta, porque o rito normal é que uma emenda à Constituição precisa passar por uma série de comissões. A primeira é a Comissão de Constituição e Justiça, mas isso não vai acontecer na Câmara dos Deputados, porque o texto da PEC fura-teto ele foi anexado a uma outra proposta de emenda à Constituição que já está com o processo mais acelerado e aí ela já vai direto para análise do plenário da Câmara dos Deputados, porque essa questão do tempo é um grande desafio para o governo de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que quer ampliar esse teto de gastos e já aprovar essa PEC ainda esse ano. Por isso, essa questão de acelerar a proposta e anexar a uma outra que já está com a tramitação mais corrida. O outro desafio bem grande é com relação à questão orçamentária. Isso porque eles avaliam que a questão envolvendo o orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal pode impactar negativamente eles quem? A equipe de transição do governo Lula avalia que a votação do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal pode impactar negativamente a tramitação dessa proposta dentro da Câmara dos Deputados, porque alguns parlamentares meio que já condicionaram, já sinalizaram que podem votar de forma contrária à PEC fura-teto, caso o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional as emendas de relator. E um outro ponto que também não pode ser esquecido é que se a proposta for alterada na Câmara dos Deputados, ela precisa voltar para análise do Senado Federal para uma nova apreciação ali dos senadores. Por isso eles estão correndo contra o tempo. O deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, fez essa manobra aí no regimento, anexando uma PEC a outra, e a expectativa é que o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, seja o relator dessa PEC fura-teto na Câmara dos Deputados. Como eu disse, para resumir, né, Cláudia, a expectativa é que amanhã essa tramitação já se inicie, porque os parlamentares querem aprovar em 2 turnos ainda essa semana. Você acha que vai dar tempo aí, pelo que você está vendo, andamento dos trabalhos aí, Yasmin? Essa semana, logo depois tem o recesso, né? Tem que ser essa semana mesmo a votação, né? Exatamente, Cláudia. Na semana que vem, no dia 22, já começa o recesso parlamentar. Então, os deputados ali, os que estão articulando a favor dessa proposta, sabem que é um momento ali crucial. Essa é uma semana crucial de muita articulação. O senador Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento de 2023, já disse que vai apresentar hoje o relatório do orçamento de 2023, já sinalizando como a PEC saiu do Senado Federal. Já estão ali com um bom otimismo, vamos dizer assim, que ela não tenha nenhuma proposta, nenhuma emenda, nenhuma alteração, mas a gente sabe que 2 pontos ali que mexem ali com a oposição do futuro governo, que é a base do governo do presidente Jair Bolsonaro, é a questão do prazo, né, que são 2 anos aí para essa ampliação do teto de gastos, que fica valendo para 2023 e 2024, e o valor, né, que está em 145 bilhões. Alguns parlamentares, alguns deputados já disseram que vão apresentar uma emenda para chegar até 100 bilhões, mas a base do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem articulado com o apoio, pelo menos a princípio, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e até conversando com alguns parlamentares aqui, Cláudia, eles já sinalizam que pode ser uma votação apertada, mas que muito possivelmente essa PEC deve ser aprovada também na Câmara dos Deputados. Muito bem, obrigada pelas suas informações, Yasmin. A gente volta contigo daqui a pouquinho. Vamos chamar novamente, então, o professor Adriano. Professor, a gente viu aí a PEC passando com facilidade e com uma larga vantagem até de votos no Senado nessa semana que passou e agora vai para a Câmara. Deve ser fácil também dessa forma ou vai ser mais difícil lá na Câmara?
Eu acho que já está sendo muito difícil, né? Ter uma PEC desse tipo, né, tão importante para as contas do futuro governo, sendo votada no apagar das luzes, né, no mês de dezembro, mostra um certo sinal de desespero. Eu acho que tem chances de ser aprovada sim, só que não há margem de erro nenhuma, né? E é interessante ver essa decisão que talvez saia do Supremo sobre o que nas eleições era chamado, né, de orçamento secreto, que depois passou a ser chamado de emendas do relator, mas enfim, é uma situação, a emenda do relator, ou orçamento secreto, dá força à Câmara dos Deputados, tira de parte do Executivo o poder de definir onde vão ser feitas algumas execuções orçamentárias. Então, não é agradável para os deputados, principalmente, perder essa força, esse poder. É provável que dentro, né, das negociações, talvez até mesmo o STF esteja envolvido, né, e vamos ver que tipo de decisão vai ser tomada ou protelada, né, com respeito a essa questão desse orçamento. O que ficou claro é que vai facilitar a aprovação da PEC se essa emenda do relator ou orçamento secreto continuar existindo. Com certeza, favorece muito a posição dos deputados, especialmente do presidente da Câmara. Então vamos aguardar, mas vai ser uma situação bastante apertada e não pode ter nenhum tipo de alteração, porque se houver retorno para o Senado, aí a coisa realmente pode degringolar. É possível, talvez aconteça, mas está bastante apertado. Muito bem. Diogo Schelp, você tem perguntas a fazer ao professor? Sim, professor, a gente sabe que no fim de semana o presidente eleito Lula, comentando justamente a possibilidade de que o STF venha julgar que as emendas de relator ou orçamento secreto são inconstitucionais, ele comentou que, e entendendo a preocupação do Arthur Lira, presidente da Câmara, com isso, ele disse que falaria sobre o assunto se houvesse qualquer problema, subentendendo-se então essa decisão do STF, ele falaria e negociaria com o Lira quantas vezes fosse necessário, dando a entender que ele procuraria uma outra solução que agradasse ao Congresso. Que outra solução poderia ser essa caso as emendas de relator ou orçamento secreto sejam consideradas inconstitucionais? Pois aí a política pode tudo, né? Até um certo limite constitucional. Só que esse limite constitucional nem sempre ele é bem visível e definido, né? E ad hocmente pode ser alterado. Então, assim, em tese, o que o Lula está querendo sinalizar agora, né? Mas nada garante que ele terá condições de manter essa promessa no futuro, é tentar tranquilizar o Arthur Lira, porque ele sabe que depende bastante do Arthur Lira, não apenas agora nessa votação, mas principalmente no novo Congresso. Lula está sendo sábio nesse ponto, ele não está querendo bater frente, né, bater chapa com Arthur Lira no ano que vem, né, na definição do futuro presidente da Câmara, que foi um grave erro que a Dilma cometeu no seu segundo mandato. Então, o que o Lula pode propor para o Lira, basicamente, é fazer uma agenda conjunta de trabalhos, pensando da forma mais legítima e legal possível. Agora, com certeza, eu acredito que, já que o STF ele tem um posicionamento político muito evidente, é provável que esteja envolvido nessas negociações. Vamos aguardar que decisão será tomada ou talvez nem seja tomada, né? Possa haver um arquivamento, protelamento, algum ministro vai pedir, né, vistas, enfim, isso só para tirar essa pressão junto a esse momento decisivo. Eu acho que o que define hoje, sem dúvida nenhuma, é a possibilidade dessa PEC do fura-teto. E tudo vai ser válido para isso, inclusive essas promessas do Lula. Agora, substancialmente, o que o Lira tem hoje é o poder da emenda do relator.